Frankenstein, capítulo 12. Deitei-me na palha, mas não consegui dormir. Pensei nos acontecimentos do dia. O que sobretudo me impressionou foram os modos gentis dessas pessoas e ansiei por juntar-me a elas. Todavia, não ousei fazê-lo. Lembrei muitíssimo bem do tratamento dispensado pelos aldeões bárbaros na noite anterior e decidi, qualquer que fosse o rumo da conduta que daquele momento em diante acreditasse ser a correta, que no momento permaneceria quieto em minha choupana, assistindo e procurando descobrir os motivos que influenciaram suas ações. Os moradores do chalé acordaram na manhã seguinte antes do nascer do sol. A jovem arrumou a casa e preparou algo para comer, e o rapaz partiu depois da primeira refeição. Esse dia seguiu a mesma rotina do anterior. O rapaz estava sempre ocupado do lado de fora e a moça em vários afazeres dentro da casa. O velho, que logo notei ser cego, ocupava as horas de lazer com seu instrumento ou em contemplação. Nada excedia o amor e o respeito que os jovens moradores do chalé demonstravam ao companheiro venerável. Faziam para ele todo tipo de tarefa com afeição e cumpriam os deveres com gentileza. Ele os recompensava com sorrisos benevolentes. Não eram totalmente felizes. O jovem e sua companheira muitas vezes se separavam e pareciam chorar. Eu não via motivo para a infelicidade, mas fui profundamente tocado por isso. Se criaturas tão adoráveis eram infelizes, não era de estranhar que eu, um ser imperfeito e solitário, devesse ser miserável. Entretanto, por que aquelas criaturas dedicadas eram infelizes? Tinham uma casa adorável, assim parecia aos meus olhos, e todos os luxos. Dispunham de uma lareira para aquecê-las quando estavam com frio, e deliciosas viandas quando tinham fome. Vestiam roupas excelentes e, mais ainda, desfrutavam da companhia e da conversa um do outro. Trocavam todos os dias olhares de afeição e gentileza. O que significavam umas lágrimas? Será que realmente expressavam dor? De início, fui incapaz de responder a tais perguntas, mas a observação contínua e o tempo explicaram os muitos aspectos que, em um primeiro momento, se mostraram enigmáticos. Passou-se um tempo considerável antes que pudesse descobrir uma das causas da apreensão dessa amável família. Era a pobreza, e sofriam desse mal em grau bem alto. A alimentação consistia apenas de vegetais da horta e do leite de uma vaca que provia muito pouco durante o inverno, quando os donos mal conseguiam algo para alimentá-la. Não raro, lamentavelmente acredito que passavam fome, em especial os dois moradores mais jovens, pois inúmeras vezes punham comida para o ancião quando nada tinham reservado para si mesmos. Esse traço de bondade me sensibilizou. Fora acostumado, durante a noite, a roubar parte de suas provisões para meu sustento, mas quando descobri que, ao fazê-lo, apenava os moradores do chalé, me abstive da prática e passei a me satisfazer com frutos, nozes e raízes que colhia em um bosque próximo. Também descobri outro meio que me permitia ajudá-los nos afazeres. Percebia que o rapaz passava grande parte do dia coletando lenha para a lareira da família, e durante a noite, muitas vezes, pegava suas ferramentas, cujo uso rapidamente desvendei, e trazia madeira suficiente para vários dias de consumo. Lembro-me da primeira vez que fiz isso. A moça, quando abriu a porta pela manhã, pareceu muito admirada ao ver uma grande pilha de lenha do lado de fora. Pronunciou algumas palavras em voz alta e o rapaz veio ao seu encontro, também expressando surpresa.
Notei com prazer que ele não foi ao bosque naquele dia, mas passou a consertar o chalé e cultivar a horta. Aos poucos, fiz uma descoberta de importância ainda maior. Constatei que aquelas pessoas tinham um método de comunicar as experiências e os sentimentos uns aos outros por sons articulados. Observei que as palavras que falavam às vezes produziam prazer ou dor, sorrisos ou tristezas nas mentes e feições dos ouvintes. Era, com certeza, uma ciência própria de deuses e desejei ardorosamente familiarizar-me com ela. Entretanto, frustrei-me a cada tentativa feita nesse propósito. A pronúncia deles era rápida e as palavras que proferiam não possuíam qualquer conexão aparente com objetos visíveis. Era incapaz de descobrir qualquer indício que pudesse desenredar o mistério de suas referências. Com enorme dedicação, no entanto, e após ter permanecido durante o período de várias luas em meu casebre, descobri os nomes que eram dados a alguns dos objetos mais familiares ao discurso. Aprendi e utilizei as palavras fogo, leite, pão e lenha. Também aprendi os nomes dos moradores do chalé. O rapaz e sua companheira tinham, cada um, vários nomes, mas o ancião tinha apenas um, que era pai. A moça era chamada de irmã ou Ágata, e o rapaz era Félix, irmão ou filho. Não consigo descrever o prazer que senti quando aprendi as ideias associadas a cada um desses sons e fui capaz de pronunciá-las. Distingui muitos outros termos, ainda que não fosse capaz de compreendê-los ou aplicá-los, tais como bom, querido e infeliz. Passei o inverno dessa maneira. Os modos delicados e a beleza dos moradores do chalé tornaram-se deveras caros para mim. Quando estavam infelizes, sentia-me deprimido. Quando celebravam, partilhava de sua alegria. Vi poucos seres humanos além deles, e se acontecesse de qualquer outro entrar no chalé, o comportamento ríspido e os modos rudes de andar apenas realçavam os dotes superiores de meus amigos. O velho, pude perceber, muitas vezes, tentava encorajar os filhos, como consegui identificar nas ocasiões em que os chamava para afastar-lhes a melancolia. Falava em tom alegre, com uma expressão de bondade que dava prazer até a mim. Ágata ouvia com respeito. Seus olhos enchiam-se de lágrimas que tentava enxugar disfarçadamente. Porém, em geral, notei que suas feições e seu tom de voz ficavam mais alegres após ouvir as exortações do pai. O mesmo não ocorria com Félix. Era sempre o mais triste do grupo e até para meus sentidos inexperientes parecia ter sofrido mais que seus companheiros. No entanto, se seu semblante era mais tristonho, a voz era mais jovial do que a da sua irmã, especialmente quando se dirigia ao ancião. Poderia mencionar os inúmeros momentos que, embora insignificantes, indicavam a índole desses adoráveis camponeses. Em meio à pobreza e à necessidade, Félix presenteava com prazer a irmã com a primeira florzinha branca que brotava do chão coberto de neve. Pela manhã, bem cedo, antes que a moça despertasse, ele limpava a neve que obstruía o caminho que conduzia ao estábulo. Tirava água do poço e trazia lenha do depósito, onde, para sua contínua admiração, via o estoque sempre reposto por uma mão invisível. Durante o dia, creio que, por vezes, trabalhava para um fazendeiro vizinho, pois sempre saía e não voltava até o jantar, sem trazer lenha consigo.
Outras vezes trabalhava na horta, mas, como havia pouco a fazer na estação das geadas, lia para o velho e para Ágata. A princípio, a leitura me intrigava, mas aos poucos descobri que, ao ler, ele pronunciava muitos dos mesmos sons que falava. Conjecturei, portanto, que encontrava no papel os sinais para dizer o que compreendia, e também desejei avidamente entender aquilo. Mas como isso seria possível quando nem mesmo entendia os sons que eles tomavam como signos? Aprimorei-me sensivelmente nessa ciência, mas não o suficiente para acompanhar qualquer tipo de conversa, conquanto dedicasse toda a minha inteligência à tarefa, pois percebi facilmente que, embora estivesse ansioso para revelar-me aos moradores do chalé, não deveria tentar fazê-lo até que dominasse sua língua, cujo conhecimento poderia fazer com que tolerassem a deformidade de minha figura, pois tal contraste era perpetuamente apresentado aos meus olhos e com ele me familiarizara. Admirava as formas perfeitas dos moradores do chalé, a graça, a beleza e as compleições delicadas, mas quão aterrorizado ficava quando me via refletido na transparência da água. De início recuei, incapaz de acreditar que era, de fato, quem estava refletido no espelho. Quando enfim me convenci de que era, na realidade, o monstro que sou, fui tomado pelas sensações mais amargas de desânimo e mortificação. Ai de mim! Ainda não conhecia totalmente os efeitos fatais de minha deformidade miserável. O sol foi se tornando mais quente e a claridade do dia mais duradoura. A neve desapareceu e contemplei as árvores desnudas e o solo negro. Nessa ocasião, Félix estava mais ocupado e os indícios comoventes de penúria iminente desapareceram. A comida deles, como descobri posteriormente, não era refinada, embora saudável, e conseguiam-na em abundância. Várias espécies novas de plantas surgiam na horta que cultivavam, e esses sinais de conforto aumentavam diariamente conforme avançava a estação. O velho, amparado no filho, andava todos os dias à tarde, quando não chovia, como aprendi que se dizia quando com os céus jorrava água. Dos céus jorrava água. Isso ocorria com frequência, mas um vento forte secava rapidamente o solo e a estação tornou-se muito mais agradável do que antes. Minha rotina no casebre era constante. Pela manhã, acompanhava os movimentos dos moradores do chalé e, quando se dispensavam em várias ocupações, dormia. O restante do dia era ocupado na observação de meus amigos. Quando se recolhiam para descansar, se tivesse algum luar ou a noite estivesse estrelada, eu ia para o bosque e coletava minha comida e lenha para o chalé. Quando voltava, sempre que necessário, limpava a neve do caminho e fazia as tarefas que vira Félix realizando. Depois, percebi que os trabalhos levados a cabo por uma mão invisível lhe causavam admiração e, uma ou duas vezes, os ouvi nessas ocasiões proferirem as palavras espírito bom e maravilhoso, mas não entendia o significado desses termos. Meus pensamentos agora eram mais ativos e ansiava por descobrir as motivações e os sentimentos daquelas adoráveis criaturas. Estava curioso para saber por que Félix parecia tão miserável e Ágata tão triste. Pensei, tolo infeliz, que pudesse estar ao meu alcance recuperar a felicidade daquelas pessoas dignas. Quando dormia ou estava ausente, as imagens do pai idoso e venerável
A bondosa Ágata e o formidável Félix agitavam-se diante de mim. Considerava-os seres superiores que seriam os árbitros de meu destino. Imaginei milhares de cenas de minha apresentação para eles e a maneira como me recebiam. Supus que ficariam enojados até que, através de minha conduta e minhas palavras conciliadoras, cairiam nas graças deles, conquistando depois seu amor. Tais pensamentos estimulavam-me e fizeram aplicar-me como novo ardor na aquisição da arte da linguagem. Meus órgãos, de fato, eram brutos, mas maleáveis, e embora minha voz não fosse em nada semelhante à música doce dos tons que saíam de suas bocas, pronunciava as palavras conforme as compreendia com tolerável facilidade. Era como a história do asno e do cão. Ainda que os modos do asno, cujas intenções certamente eram boas, fossem rudes, ele merecia um tratamento melhor que golpes e execração. As chuvas amenas e o calor temperado da primavera alteraram muito o aspecto da terra. Os homens, que antes dessa mudança pareciam escondidos em cavernas, dispersaram-se e ocuparam-se nas várias artes de cultivo. Os pássaros cantavam as notas mais alegres e as folhas começaram a brotar das árvores. Ó terra feliz, lar próprio dos deuses que, pouco antes, era lúgubre, úmida e insalubre. Meu estado de espírito foi elevado pela aparência encantadora da natureza. O passado estava eclipsado na memória, o presente se mostrava tranquilo e o futuro iluminado pelos raios fúlgidos da esperança e pelos prenúncios da alegria.